Você já sentiu como se o seu peito fosse uma gaiola pequena demais para o seu coração? Como se o ar que você respira não fosse suficiente para alimentar seus pulmões, enquanto sua mente corre a 1000 por hora em um labirinto de e se e porquês. A ansiedade não é apenas uma preocupação, é um ladrão silencioso que rouba o seu presente, saqueia o seu sono e incendeia a sua paz. Mas e se eu te dissesse que existe um código espiritual, uma frequência de comunicação tão poderosa que é capaz de acalmar a tempestade mais violenta dentro de você em questão de minutos? Hoje, não vamos apenas falar sobre oração. Vamos realizar um mergulho profundo na ciência da alma e na teologia do descanso. Prepare-se, porque nos próximos minutos, o peso que você carrega nos ombros vai encontrar um lugar para ser depositado. Se você sente que está no seu limite, este vídeo foi desenhado exatamente para este momento da sua vida. Não é coincidência você estar aqui. É o início do seu resgate. Para começarmos a nossa jornada de cura, precisamos entender o que exatamente é a ansiedade sob a ótica espiritual e fisiológica. Imagine que o seu corpo é um castelo medieval. A ansiedade é o toque de recolher, o alarme que soa quando os sentinelas acreditam que um inimigo está se aproximando. O problema é que no mundo moderno, esse alarme está quebrado. Ele toca por causa de um e-mail, de uma conta a pagar ou de um pensamento intrusivo sobre o futuro. Espiritualmente, a palavra grega para ansiedade no Novo Testamento é merimna, que significa literalmente uma mente dividida. É como se você estivesse sendo puxado em duas direções opostas ao mesmo tempo. Metade de você quer estar no agora, mas a outra metade está sendo arrastada para um futuro que ainda nem existe. Essa divisão cria um vácuo, e é nesse vácuo que o medo cresce. Quando você ora para acalmar o coração, você não está apenas proferindo palavras mágicas. Você está operando uma cirurgia na sua própria consciência. Você está dizendo ao seu sistema nervoso: pode baixar a guarda. O rei está no trono. A ansiedade tenta te convencer de que você é o único responsável pela sua sobrevivência. Mas a oração te lembra que você é um filho cuidado. Pense na última vez que você viu um pássaro se preocupando com a próxima refeição. Eles não plantam, não colhem, mas o Criador os sustenta. Você vale muito mais do que eles. Portanto, o primeiro passo para a cura é reconhecer que a sua ansiedade é um sinal de que você está tentando carregar o mundo nas costas, um fardo que nunca foi seu. Vamos desconstruir essa ilusão de controle. Imagine que cada preocupação sua é uma pedra pesada dentro de uma mochila que você carrega. A cada minuto de ansiedade, uma nova pedra é adicionada. A oração é o ato de tirar essa mochila e entregá-la a alguém que tem ombros infinitamente mais largos que os seus. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda. É sinal de inteligência espiritual. Ao longo deste vídeo, vamos aprender a desarmar esses gatilhos, um por um, através de uma conexão profunda com o divino, transformando o ruído do pânico na melodia da serenidade. Antes de proferirmos as palavras da oração, precisamos preparar o altar do nosso coração. O ambiente ao seu redor é um reflexo do seu mundo interior. Se você está em um lugar caótico, sua mente terá mais dificuldade em silenciar. Procure agora, se possível, um lugar onde você possa estar a sós. Não precisa ser um templo. Pode ser o seu quarto, um canto da sala, ou até mesmo o banheiro do trabalho se for o único lugar de refúgio. Desligue as notificações, coloque o celular em modo silencioso. Esse tempo é sagrado. A postura do corpo também fala com a alma. Se você puder, sente-se com a coluna ereta, mas sem tensão. Coloque as mãos sobre os joelhos abertas para cima em um gesto de recepção. Por que isso é importante? Porque quando fechamos os punhos, estamos em posição de defesa ou de luta. Quando abrimos as mãos, sinalizamos para o nosso cérebro que estamos seguros e prontos para receber algo novo. Respire profundamente. O ar é o primeiro presente que Deus nos deu. Lembre-se que no Gênesis, a vida começou com um sopro divino nas narinas do homem. Quando você respira conscientemente, você está se conectando com o fôlego da vida original. Sinta o ar entrando, gelado, e saindo, aquecido. Cada inspiração deve ser um convite para a paz. Cada expiração, uma despedida da tensão. Visualize a luz entrando em seus pulmões e a fumaça cinza da preocupação saindo. Esse ritual físico prepara o seu sistema límbico para sair do modo de luta ou fuga e entrar no modo de descanso e restauração. Muitos negligenciam essa parte, mas Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos para orar. Ele entendia a necessidade do silêncio e do isolamento para a manutenção da saúde espiritual. Ao criar esse espaço físico e mental, você está construindo uma ponte entre o céu e a terra.
entre a sua angústia e o socorro divino. Não tenha pressa. O mundo pode esperar 5 minutos. O seu coração, no entanto, precisa desse resgate agora. Sinta a batida do seu peito diminuindo o ritmo. Sinta a temperatura do seu corpo se estabilizando. Você está começando a entrar na frequência da oração, onde o tempo para e a eternidade começa a sussurrar no seu ouvido. O terceiro estágio da nossa jornada é a entrega radical. No Salmo 55:22, a Bíblia nos diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. A palavra lançar aqui não é um gesto delicado. No original, ela sugere um arremesso, como quem joga algo pesado para longe de si com toda a força. Isso significa que você não deve apenas entregar com dúvidas, mas sim descarregar o fardo. Imagine que você está segurando uma brasa ardente na palma da mão. A ansiedade é essa brasa. Se você continuar segurando, ela vai te queimar cada vez mais fundo. A única solução lógica é soltá-la. Mas por que temos tanta dificuldade em entregar nossas preocupações? Porque, no fundo, acreditamos que se pararmos de nos preocupar, o pior vai acontecer. Temos a ilusão supersticiosa de que a nossa ansiedade é uma forma de proteção. Se eu sofrer antecipadamente, o impacto será menor, pensamos. Que mentira cruel! A ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas. Ela apenas esvazia o hoje de suas forças. Entregar significa aceitar que você não é o Deus da sua própria vida. Significa reconhecer que existe um governador do universo que cuida das galáxias e, simultaneamente, conta os fios de cabelo da sua cabeça. Pense na complexidade do seu próprio corpo, nas milhares de reações químicas que acontecem agora para te manter vivo, sem que você precise comandar nenhuma delas. Se Deus cuida do seu batimento cardíaco enquanto você dorme, por que você acha que Ele falharia em cuidar do seu sustento, da sua família ou do seu futuro? A entrega é um ato de inteligência. É confiar em um engenheiro perfeito em vez de confiar em um motorista embriagado pelo medo. Quando você diz, Pai, eu não consigo resolver isso, então eu te entrego, você abre as comportas para que a graça atue. A graça só entra onde o orgulho da autossuficiência sai. Portanto, neste momento, identifique qual é o pensamento que mais te tortura. É uma dívida? É uma doença? É a incerteza sobre um relacionamento? Pegue esse pensamento. Visualize-o como um objeto sólido e mentalmente coloque-o nas mãos de Deus. Sinta o peso saindo das suas mãos e passando para as mãos que carregam as marcas dos cravos. Mãos que foram feridas para que você pudesse ser curado. Agora que começamos o processo de entrega, precisamos erguer uma barreira de proteção contra o retorno dos pensamentos intrusivos. Essa barreira chama-se gratidão. Você pode pensar, como posso ser grato se meu coração está em frangalhos? A gratidão não é um sentimento baseado em circunstâncias felizes. É uma arma de guerra espiritual. Filipenses 4, 6, 7 nos dá a receita exata. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A gratidão é o que sela-se à oração. Ela é o antídoto biológico para o cortisol. Quando você começa a agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, o ar que respira, o copo de água, a visão, a capacidade de ouvir esta mensagem, o seu cérebro muda a química. É impossível ser genuinamente grato e estar em pânico ao mesmo tempo. São frequências cerebrais incompatíveis. A gratidão foca no que você tem, enquanto a ansiedade foca no que te falta. Vamos fazer um exercício agora. Mesmo com o coração apertado, diga em pensamento: obrigado pelo meu fôlego. Obrigado porque, apesar de tudo, eu cheguei até aqui. Obrigado pelas batalhas que eu já venci e que eu achei que não venceria. Cada obrigado é um tijolo na muralha que protege a sua paz. Lembre-se de casos reais. Quantas vezes você achou que seria o fim, mas uma porta se abriu de última hora? Quantas vezes o pior cenário nunca aconteceu? A memória é a nossa maior aliada contra a ansiedade. Se Deus te ajudou lá atrás, Ele não vai te abandonar agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gratidão ativa a fé. E a fé é a substância que preenche o vazio deixado pelo medo. Imagine que a sua gratidão é como uma lanterna em uma caverna escura. Ela não faz a caverna desaparecer, mas mostra onde você está pisando e revela que não há monstros, apenas sombras. Ao praticar a gratidão no meio da crise, você está declarando ao mundo espiritual que você confia no caráter de Deus mais do que nas suas sensações momentâneas. Isso é maturidade espiritual. Isso é o que separa os que sobrevivem dos que vencem. Continue agradecendo, detalhe por detalhe.
até que a sensação de aperto comece a se transformar em uma sensação de expansão e calor no peito. Entramos agora no âmago da paz, a meditação imersiva na palavra. Não se trata apenas de ler textos, mas de deixar que a palavra te leia. Vamos usar o Salmo 23, o clássico dos clássicos, mas com uma perspectiva de cura para a ansiedade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pare aqui. Se nada te falta, por que a pressa? Se o Senhor é o pastor, você é a ovelha. A ovelha não precisa saber o caminho para o pasto, ela só precisa conhecer a voz do pastor. A ansiedade tenta te fazer o pastor da sua própria vida, tentando mapear todos os perigos. Descanse na sua condição de ovelha. Deitar-me faz em verdes pastos. Note que ele te faz deitar. Às vezes, a ansiedade é tão grande que Deus precisa nos forçar ao descanso através de um momento de parada obrigatória. Aceite esse convite. Visualize-se em um campo de relva macia, onde o único som é o do vento e das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. O refrigério é como água gelada em uma garganta seca. É a restauração da sua saúde mental. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale é escuro, o vale é assustador, mas é apenas uma sombra. Uma sombra não pode te ferir. Para haver sombra, é necessário que haja luz brilhando em algum lugar. Deus é essa luz. Ele não prometeu que não passaríamos pelo vale, mas prometeu que estaria conosco no vale. A solidão é o que torna a ansiedade insuportável. Mas você não está sozinho. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara para afastar os lobos dos pensamentos negativos e o cajado para te puxar de volta quando você se perde no abismo da depressão. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imagine isso. Seus problemas, suas dívidas, suas doenças e seus medos estão todos assistindo, enquanto você se senta para um banquete preparado pelo próprio Deus. Ele não remove os inimigos primeiro para depois te dar paz. Ele te dá paz no meio da batalha. Isso é poder. Isso é autoridade. Ungir a cabeça com óleo significa que seus pensamentos estão agora protegidos, selados, consagrados. O seu cálice não está apenas cheio, ele transborda. Quando você medita nessas imagens, a sua mente subconsciente começa a substituir as imagens de desastre por imagens de provisão e segurança. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela está penetrando agora nas juntas e medulas do seu ser, desfazendo os nós da sua angústia. A sexta etapa é a anatomia da confissão e a limpeza do ruído interno. Muitas vezes, a nossa ansiedade é alimentada por uma culpa subjacente ou por um sentimento de inadequação. Sentimos que estamos sendo punidos ou que não somos bons o suficiente para receber a paz. Isso cria um ruído de fundo constante, como uma estática de rádio que impede a música de ser ouvida. Precisamos limpar esse canal. Confesse para Deus agora. Pai, eu confesso que tentei controlar o que não é meu. Confesso que duvidei do teu cuidado. Confesso que dei ouvidos às mentiras do medo. A confissão não é para informar a Deus sobre algo que ele não saiba, mas para libertar você do peso de esconder suas fraquezas. Quando você admite sua vulnerabilidade, a ansiedade perde o esconderijo. O medo gosta do escuro, do que não é dito. Quando você traz para a luz, ele encolhe. Pense na analogia de um computador sobrecarregado por processos em segundo plano. Cada culpa não resolvida, cada mágoa guardada, cada erro não confessado é um programa pesado rodando e consumindo a sua memória RAM espiritual. O resultado? O sistema trava. A ansiedade é esse travamento. Ao confessar e aceitar o perdão divino, você está dando um reset no seu sistema. Você é perdoado. Você é aceito. Não há condenação para quem está em Cristo. Sinta o alívio de não ter que ser perfeito. A perfeição é um fardo que só Deus pode carregar. Para nós, basta a sinceridade. Peça também perdão a si mesmo. Muitas vezes somos nossos juízes mais cruéis. Você tem feito o melhor que pode com as ferramentas que possui. Deixe a autocrítica de lado por um momento e envolva-se na compaixão de Deus. Imagine o pai te abraçando como o pai abraçou o filho pródigo. Sem perguntas, sem sermões, apenas com uma festa e um manto de dignidade. Esse amor incondicional é o maior solvente de ansiedade que existe. Onde há amor perfeito, o medo é lançado fora. Sinta essa limpeza acontecendo. O ruído está diminuindo. A estática está sumindo. O canal está limpo para que a voz da paz possa soar alta e clara dentro de você.
Você está limpo. Você está livre para respirar novamente. Chegamos agora à súplica específica e à ativação da autoridade. Já acalmamos a mente, já agradecemos e já limpamos o coração. Agora vamos falar diretamente com a montanha que está à sua frente. Jesus disse que se tivéssemos fé, diríamos a esta montanha: ergue-te e lança-te no mar. E assim seria. A sua ansiedade pode parecer uma montanha, mas ela é feita de pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. Neste momento, use a sua voz, mesmo que seja um sussurro, para dar nome ao que te aflige. Eu peço paz sobre a minha saúde. Eu peço provisão sobre as minhas finanças. Eu peço restauração sobre o meu casamento. Não seja vago. Deus ama os detalhes porque os detalhes mostram que você confia nele para as minúcias da vida. Mas aqui está o segredo. Peça com a autoridade de quem sabe que já foi ouvido. Não ore como um mendigo que duvida da bondade do rei, mas como um filho que conhece a generosidade do pai. Imagine um decreto real sendo assinado no céu em seu favor. A oração de súplica não serve para convencer Deus a nos ajudar. Ele já quer nos ajudar. Ela serve para alinhar a nossa vontade com a dele. Quando você pede paz, você está pedindo algo que está no centro da vontade de Deus para você. Ele não te criou para viver em agonia. Ele te criou para o Shalom, a paz completa que nada falta e nada está quebrado. Visualize a resposta da sua oração. Se o problema é uma dívida, visualize o documento de quitação. Se é uma doença, visualize-se caminhando com vigor. Por que isso? Porque a mente ansiosa é mestre em visualizar o desastre. Precisamos treinar a mente para visualizar a vitória. Isso não é pensamento positivo vazio, é fé bíblica, que é a certeza das coisas que não se veem. Cada palavra que você profere em oração é como uma semente plantada em solo fértil. Pode não brotar em um segundo, mas a vida já começou debaixo da terra. A autoridade que você exerce agora quebra cadeias espirituais de opressão. Sinta a autoridade voltando para as suas mãos. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um embaixador do reino de Deus, e o seu rei decretou que a sua paz estaria com você. Vamos integrar agora o espírito e o corpo através do fôlego santo. Existe uma conexão profunda entre o Espírito Santo, pneuma em grego, que também significa sopro ar, e a nossa respiração. Muitas vezes, a ansiedade nos faz travar a respiração ou respirar de forma superficial, o que manda sinais de pânico para o cérebro. Vamos reverter isso com uma técnica de oração respiratória. Enquanto você inspira lentamente, diga mentalmente: o Senhor é minha paz. Enquanto você expira, diga: eu entrego meu medo. Faça isso repetidamente. Sinta como se o próprio Espírito Santo estivesse inflando seus pulmões. Na teologia cristã, o Espírito é chamado de Consolador. A palavra original é Paracletos, aquele que caminha ao lado para ajudar. Imagine esse Consolador agora, colocando a mão sobre o seu peito, exatamente onde dói, exatamente onde está apertado. Sinta um calor suave emanando dessa mão divina. Esse calor está dissolvendo o nó na sua garganta, relaxando os músculos dos seus ombros e acalmando o batimento do seu coração. A presença de Deus não é apenas uma ideia teórica, é uma realidade tangível que pode ser sentida no corpo. A ciência hoje comprova que a meditação e a oração profunda ativam o nervo vago, que é o freio da ansiedade no corpo humano. Deus projetou o seu corpo para responder à sua presença. Enquanto você respira e ora, você está sintonizando o seu rádio biológico na frequência do céu. O caos do mundo continua lá fora, mas dentro de você foi estabelecido um santuário. Nada pode tocar esse santuário sem a permissão de Deus. Sinta essa proteção como uma bolha de luz ao seu redor. O barulho das preocupações agora parece distante, como se estivesse do outro lado de uma parede de vidro grosso. Você está seguro. Você está sendo acalentado. Deixe que o Consolador faça o trabalho pesado agora. Apenas respire. Apenas seja. Você não precisa fazer nada para merecer esse amor. Você apenas precisa aceitá-lo. Deixe que a paz flua como um rio, começando no topo da sua cabeça e descendo até a planta dos seus pés, levando embora toda a toxicidade do estresse. Para fortalecer a sua confiança, pense nos grandes personagens que enfrentaram a ansiedade extrema e venceram. Elias, o grande profeta, teve um ataque de pânico e desejou a morte debaixo de uma árvore de zimbro. O que Deus fez? Não o repreendeu. Deus deu a ele comida, descanso e um sussurro suave. Deus entende o seu esgotamento. Pense em Jesus no Getsêmani,
onde sua agonia foi tão grande que seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele sentiu o peso do mundo. Ele sentiu a ansiedade suprema. Ele entende a sua dor porque ele a viveu na pele. Mas em ambos os casos, a paz veio após a entrega. Considere também os testemunhos modernos. Milhares de pessoas que, no auge de crises de pânico, encontraram na oração um porto seguro que nenhum remédio conseguiu replicar com a mesma profundidade. Não que a medicina não seja importante, ela é uma bênção de Deus, mas a paz espiritual é o alicerce que permite que todo o resto funcione. Imagine uma mulher que estava prestes a perder o emprego e não conseguia dormir há semanas. Ao aplicar essa prática de oração e entrega, ela não apenas conseguiu dormir, mas sua clareza mental voltou de tal forma que ela encontrou uma solução criativa para o seu problema que ninguém havia visto antes. A ansiedade nos torna burros. A paz nos torna sábios. Quando você acalma o coração, sua inteligência floresce. Você começa a ver saídas onde antes só via muros. Este é o poder transformador da oração. Ela não muda apenas a situação. Ela muda você. E quando você muda, a situação perde o poder sobre você. Você se torna maior do que o seu problema. Lembre-se, o gigante Golias parecia enorme para os soldados covardes, mas para Davi, que estava cheio da paz de Deus, Golias era apenas um alvo grande demais para errar. A sua ansiedade hoje é o seu gigante, mas você tem a pedra da oração e a funda da fé. Você já venceu essa batalha no mundo espiritual. Agora, apenas aguarde a manifestação disso no mundo físico. Mantenha-se firme. A sua história não termina no pânico. Ela termina no propósito. Chegamos ao selo final desta oração. A paz que você sente agora não é um estado passageiro, é um direito de herança. Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." A paz do mundo depende de tudo estar bem. A paz de Jesus funciona mesmo quando tudo está dando errado. Para manter esse estado, você precisa de persistência. A ansiedade tentará bater à sua porta novamente amanhã de manhã. Quando ela bater, não abra. Diga: "Desculpe, este lugar já está ocupado pela paz." Faça desta oração o seu hábito matinal e o seu refúgio noturno. O seu coração é um jardim. Se você não plantar flores de oração, as ervas daninhas da ansiedade crescerão sozinhas. A partir de hoje, você tem as ferramentas. Você tem a respiração. Você tem a gratidão. Você tem a entrega e você tem a palavra. Não permita que o barulho das redes sociais ou as notícias ruins roubem o que você cultivou aqui nestes minutos. Você está selado. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Imagine agora uma luz branca e pura selando o seu peito, protegendo o seu coração de qualquer dardo inflamado de medo. Sinta-se forte, sinta-se leve, sinta-se amado. O universo não está contra você. O Criador do universo está por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vá agora para o seu dia ou para o seu sono com a certeza de que você não carrega mais o mundo. O mundo está nas mãos de quem sabe o que faz. Respire fundo uma última vez. Sorria, mesmo que levemente, pois o peso se foi. A tempestade passou e o sol da justiça nasceu com cura em suas asas sobre a sua vida. Amém.